Alô, pessoas que nos acompanham, estamos de volta na nossa série de meditações sobre o Evangelho de Mateus. Agora estamos no capítulo 3 e me motiva bastante conversar com você, principalmente sobre as Escrituras, porque nós acreditamos no poder das Escrituras, no poder da Bíblia Sagrada. E eu recomendo a você a leitura do capítulo 3 e nós vamos comentar hoje a importância do batismo de João, João Batista, João o Batizador. E aí eu estou colaborando com você, contribuindo, peço a você que colabore conosco, divulgando o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, principalmente com pessoas que você sabe que precisam. Compartilhe essa comunidade que nós começamos e temos expectativa, a esperança de que ela cresça e assim a mensagem de boas notícias ou mensagens de boas notícias sejam compartilhadas com mais pessoas. Dito isso, eu quero ler apenas dois versículos, capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ora, direto ao ponto, João Batista, essa figura emblemática, exótica, que Mateus coloca aqui de propósito, né, na sua testemunhando, né, escrevendo, informando ao seu público. Ele começa a dar essa guinada, né, mais arrojada. Ele começa a apresentar o testemunho externo, público, né, de pessoas como João Batista, que tem uma grande credibilidade e cuja missão e o propósito se encaixa naquilo que o próprio Mateus está fazendo, que é trazendo notícias do reino dos céus. E dentro dessa vibe, né, está aqui colaborando com ele, este emblemático homem que aparece ali no deserto da Judéia, né, pregando também boas notícias do reino dos céus. Ele traz uma mensagem soteriológica, uma mensagem que tem um aspecto soteriológico. E quando eu falo soteriológico, eu estou falando a respeito da salvação, porque João, ele testemunha acerca de Cristo. Aí você vai ver esse testemunho a partir do versículo 10. E no início do capítulo 3, ele aparece anunciando, né, pregando sobre o reino dos céus que está próximo, segundo ele. E o aspecto soteriológico da mensagem de João Batista está aqui nessa expressão dele: arrependei-vos. Tá? O aspecto soteriológico não está naquela notícia, está próximo o reino dos céus, mas na questão do arrependimento, na expressão arrependei-vos. Por quê? Porque, note, ao lidar com um povo pactual, que ele mesmo, eu estou falando de Deus, tá? Ao lidar com um povo pactual, que ele mesmo chamou para um relacionamento pactual, Deus exige que esse pecador apresente um sacrifício a fim de receber purificação dos seus pecados e assim, na sequência, ele ser reconectado, porque não reconfirmado, tá, na aliança, e posteriormente passe a ser participante das bênçãos dessa aliança. Tá? Então, João está escrevendo a um povo pactual, chamado por Deus para um relacionamento pactual, e dentro desse pacto, dessa relação pactual que esse povo tem com Deus, eles precisam apresentar sacrifício para a purificação dos seus pecados, a fim de serem reconectados, tá, à aliança, tá,
voltarem a participar das bênçãos dessa aliança. E João, como ele descende de uma linhagem levítica, tá? João, ele, como uma espécie de sacerdote, ele pode ofertar a purificação por meio das águas, ou seja, por meio do batismo. E isso tem um significado profundo, principalmente para aquela geração, para aquele público, porque, como você pode bem ler no capítulo 9, versículo 16 e 17 do mesmo Evangelho de Mateus, vamos ler aqui rapidinho, capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a abertura. Nem se põe vinho novo em odre velho, tá? Ficar por aqui, tá, pessoal? Que a letra está um pouco pequena, a luz está aqui, tá dificuldade de ler, mas deixa para lá, tá? Mas vamos lá, vamos aqui para o que importa. João aparece no cenário aqui na sequência, tá? Chamando um povo para fora de uma religião organizada, porque o povo em questão a quem João está pregando, sejam eles humildes, sejam eles ricos, sejam religiosos ou não, a religião organizada, tá, daqueles dias entre os judeus era o judaísmo. E o judaísmo, ele cresce entre os judeus e ele se torna posteriormente uma religião de autoimagem, tá? Uma religião que inclusive tenta aprisionar, capturar Deus e colocá-lo ali no templo vazio, um templo de pedra. É uma religião que ela nada mais é do que o reflexo do orgulho nacional de Israel, e os religiosos daquela época, na sua maioria, apenas tentam refletir a imagem de homens piedosos, de homens que cuidam de estar fazendo o que fazem para Deus e que são agradáveis a Deus na sua opinião, na sua convenção, tá? Suas faculdades mentais, eles acreditam estar agradando a Deus. E tanto João Batista como Jesus vão mostrar que não é bem assim. Veja que João, ele chama o povo ao arrependimento, ou seja, ele chama os religiosos, e não só o povo comum, o povo simples, mas as autoridades, os religiosos da época, para se arrependerem, ou seja, ele os chama para fora dessa religião organizada, a religião organizada daqueles dias, a fim de que eles o sigam para o deserto da Judéia. Porque você nota que alguns dos seguidores de Jesus, aqueles que o seguiram, são pessoas que antes seguiam a João Batista. Ou seja, essas pessoas tinham a experiência do deserto como ponto de partida, e por isso seguiram a Jesus. Porque o deserto, ele é um lugar de nada. E a proposta de João é que as pessoas se despojassem do judaísmo, dos seus conceitos religiosos, e o seguissem numa jornada para o deserto, que figura um lugar de nada. Alguns teólogos acreditam que João Batista, ele pregava exatamente naquele ponto da travessia do povo de Israel, quando o povo atravessou o Jordão para a Palestina, né, assim chamada hoje.
E é interessante porque cresce que João Batista estava pregando ali, mas agora de forma, a trajetória é inversa, porque João chama as pessoas a se arrependerem e fazerem um caminho inverso, ou seja, retornarem, portanto, para o deserto, para um lugar de nada, a fim de se despojarem de tudo, de todo o seu ser, de todo o seu eu, e assim, partindo da experiência do deserto, estarem prontos para receber o Cristo que estava por vir. Então, eu li essa parte de Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, porque ela fala do despojar-se do velho para receber o novo. João Batista, ele era aquela pessoa que levava os seus discípulos para uma experiência onde eles se despojavam do velho eu, do velho homem, para posteriormente receberem o novo. Então, João Batista arrancava, por meio da sua pregação, do batismo, da experiência do deserto, ele arrancava o velho, para que até então Jesus, posteriormente, colocasse o novo, o vinho novo, o remendo novo nessas pessoas tão quebradas, tão molestadas pelo pecado. Então, eu concluo esse vídeo dizendo a você que, baseado no que lemos e no que comentamos, é muito pouco provável, é impossível que você possa experimentar o novo sem que antes venha se despojar do velho. Então, comente esse vídeo, tá? Se alguma coisa não ficou clara para você, a gente pode conversar, tá? Compartilhe se você gostou e nós vamos continuar gravando outros vídeos e até a próxima. Obrigado por estar conosco.